Começamos a aula 4 do módulo Experiência do Paciente. Entramos na fase 3, é a fase do pré-atendimento. Como todas as fases, essa é uma continuidade da fase 2, mas ela começa exatamente a partir do momento em que o paciente dá o ok, ou seja, que ele confirma que te escolheu para cuidar da saúde dele. Aqui também é possível introduzir algumas estratégias para compor a experiência do paciente, para que ele continue sentindo que você oferece um serviço premium e já comece ali a divulgar o seu nome. Sim, existem pessoas que divulgam antes mesmo de consumir ou adquirir ou receber um produto ou serviço. Mas essa divulgação prévia só acontece quando realmente há um impacto maior, né? Quando se destaca ali dos demais. Seria mais ou menos assim, ó. Nossa, você viu a decoração daquele restaurante novo? Ah, não, eu ainda não fui, mas vi no Instagram, está lindíssimo. A Quinta Perona não tem nada igual. Entenderam? Essa é a fase para a secretária reforçar o dia, a hora marcada, confirmar se o paciente conhece a localização, informar as formas de pagamento aceitas, orientar sobre alguma conduta preparatória, né? Ou se precisa levar ali alguma informação para aquela consulta e dar boas-vindas e lembrá-lo, né, sobre o compromisso. E olha que legal essa dica que eu vou trazer aqui para vocês. Em todas as especialidades, sempre há uma orientação ou recomendação que pode ajudar, né, a tornar a consulta mais eficiente. Então você pode gravar um áudio de uns 30 segundos, dando boas-vindas ao paciente e passando essas recomendações para ele. Esse áudio vai ficar pronto no celular que fica lá com a secretária, vai ser um áudio padrão e a secretária vai compartilhar com aqueles pacientes que estão chegando pela primeira vez. O paciente terá uma percepção de exclusividade, vai se sentir especial e vai ter uma afirmação daquele compromisso ali que ele fez de comparecer na sua consulta. Então vamos trazer aqui o senhor Ademir para a nossa aula de novo. E aí a gente vai simular aqui um exemplo, né? Eu vou simular um áudio para vocês entenderem melhor a ideia. O senhor Ademir disse que poderia qualquer dia da semana, mas que pela manhã era melhor, né? Então a Vanessa vai informar assim. O senhor Ademir ficou agendado então para o dia 2, segunda-feira, às 10h30. É importante avisá-lo que aceitamos Pix, cartão de débito e crédito, além do dinheiro em espécie. Chegue com 5 minutos de antecedência para que possamos preencher ou atualizar o seu cadastro. E escute com atenção o áudio que o Dr. Pedro preparou para você. E aí ela compartilha o áudio que já vai estar pronto. Reforçando, é um áudio padrão, então você vai gravar uma única vez e o áudio poderá ser assim, ó, por exemplo. Olá, aqui é o Dr. Pedro Henrique. Obrigado por confiar em mim e a sua saúde. Peço por gentileza que anote o nome de todos os medicamentos que faça uso e traga também todos os exames realizados no último ano. Isso é importante para que eu possa te conhecer ainda melhor. Te vejo em breve em meu consultório. Um abraço. Então, com um único áudio, o paciente recebeu as boas-vindas, está ciente das recomendações extras e criou uma expectativa ainda maior, além de uma percepção mais evidente do serviço de excelência que você oferta. Agora, se você achar que não tem nada a ver esse tipo de áudio, né, que não combina com a sua proposta de serviço ou com a sua especialidade, é importante ter uma mensagem com essas boas-vindas e com todas as recomendações e orientações para a consulta. Mas pensa com carinho, né, que há sempre uma palavra legal a ser dita ao paciente que está chegando e isso com certeza será um diferencial interessante. Por último, o lembrete da consulta. Muitos chamam de confirmação da agenda. E essa realmente é uma etapa ali importante exercida também pela secretária. Para entender se o paciente vai comparecer à consulta ou não.
Essa é uma queixa bem frequente que eu recebo dos médicos, né? Que é a falta ali dos pacientes. E existem vários motivos que levam o paciente a faltar. Nem sempre é um único motivo só. Na maioria das vezes são vários. Pode ser que o paciente não tenha compreendido ali o valor do médico, e isso pode acontecer, né? Lá na segunda fase, durante a conversão, quando a secretária traz aquelas respostas, né? Ah, o senhor está no lugar certo, doutor Pedro atende todos os dias vários casos como o do senhor, ele possui 14 anos de experiência, faz o exame de ultrassom para auxiliar no diagnóstico, fornece ali um retorno para 30 dias, se precisar de algum exame complementar. Então, toda aquela fala da secretária, da mensagem lá naquela fase anterior, faz com que o paciente entenda o valor. E aí, se ele entende o valor, ele não falta. Outro motivo que faz o paciente faltar é quando não teve a percepção do compromisso que foi firmado. Então, a secretária, na hora que ela vai fazer finalizar ali a mensagem, ela precisa dizer: está marcado para o dia tal, hora tal, esperamos por você, o nosso endereço é esse. Tem que firmar esse compromisso para que o paciente não tenha aquela percepção de algo muito informal, ok? E um último motivo que eu trago aqui é a confirmação da consulta mal feita. O que a maioria das secretárias fazem? Elas enviam uma mensagem assim, ó, fulano de tal, posso confirmar sua consulta dia 2 às 10h30? Não é o certo, tá? Eu vou dar uma pausa aqui e trazer um exemplo, vou abrir um parênteses para vocês entenderem como que faz diferença. Imaginem que eu tenho um horário com o personal agendado hoje, só que eu acordei super cansada, com preguiça, né, de ir para academia. Se o personal me envia uma mensagem assim: oi, Adriele, e aí, vamos treinar hoje? Vai me dar abertura para responder assim: ah, não, hoje eu não vou, não tô tão cansada, vamos deixar isso para amanhã. Agora, se o personal fala assim comigo: olá, Adriele, tudo bem? Ó, vou te esperar hoje às 10 horas na academia, hein? Te vejo lá. Perceba que ele me lembra do treino e reduz as chances de uma desmarcação. Ele firma um compromisso ali comigo. E a secretária precisa fazer o mesmo. Então, estruture uma mensagem que remeta ao compromisso firmado e não à dúvida se ele virá à consulta. E é claro, o momento em que será enviada essa mensagem também precisa ser pensado. Não dá para enviar um lembrete 2 dias antes, né? Ou 3 horas antes. Precisa ser um prazo suficiente para não fugir da memória da pessoa e, ao mesmo tempo, que a secretária tenha tempo de fazer contato com outro paciente, caso esse não possa comparecer. Então, eu diria aqui que o prazo ideal seria 24 horas de antecedência. Então, o senhor Ademir, nosso caso, ele irá receber uma mensagem assim, ó, vou trazer um exemplo aqui para vocês que eu considero legal. Boa tarde, senhor Ademir, tudo bem? Aqui é a Vanessa, secretária do Dr. Pedro Henrique, ortopedista. Venho lembrá-lo do seu compromisso conosco no dia 2 de outubro, às 10h30. Caso não possa comparecer, é importante que nos avise com antecedência para que possamos dar oportunidade a outros pacientes que possuem urgência. Aí no final você ainda pode colocar assim: se estiver tudo certo, basta enviar um ok. E se o Ademir não responder, é comum de acontecer, você pode enviar uma outra mensagem falando assim, ó, manda algumas horas depois, ou você pode ligar também, tá? E aí fica a seu critério. O exemplo de mensagem seria: como não recebemos a sua resposta, podemos conceder o seu horário para outro paciente que está aguardando por disponibilidade? E se ainda ele não responder, ou se ele não atender a ligação, caso você opte pela ligação, você pode cancelar a marcação da consulta por falta de resposta e colocar ali outro paciente no horário. Lembre-se, o seu consultório é o seu negócio e todo negócio precisa ser lucrativo, tá? Outra situação. Adriele, aqui eu envio uma mensagem com 15 dias de antecedência, outra com 1 semana e outra na véspera.
Isso é uma fala bem comum, tá? Principalmente de médicos que estão com a agenda mais cheia ou que atendem em várias cidades, né? E aí a agenda dele fica mais enxuta. A minha opinião é que pode ficar chato. Eu diria que no máximo 2 mensagens, uma semana antes e na véspera. Nada além disso. Aliás, quem faz isso hoje, né, apesar de não ter nada a ver com saúde, mas tem tudo a ver com excelência, é o restaurante, esses restaurantes de estrela Michelin. Eles enviam uma mensagem com uma semana antes da data ali do seu comparecimento, uma mensagem que cria uma expectativa, mas também diz que se tiver algum imprevisto, ainda tem tempo de remarcar. E depois eles mandam uma outra mensagem de véspera que funciona mais como um lembrete, ok? Outra dúvida que eu recebo com muita frequência. Driele, posso cobrar a consulta antecipada? Bom, não existe uma vedação quanto a isso, mas é preciso alguns cuidados, tá? O médico ele não pode receber por um serviço não prestado. Então, caso o paciente não compareça, é obrigatório efetuar a devolução do valor ou remarcar a consulta. E caso você queira reter alguma porcentagem como uma forma de penalidade pela reserva do horário, que isso também é uma dúvida bem frequente, né? A secretária deve deixar isso muito bem claro para o paciente antes do agendamento. Né? A retenção, ela precisa ser avisada e também precisa ser um valor razoável. Contudo, uma ressalva que deve ser feita. Não se pode jamais, nunca, exigir qualquer recebimento prévio antecipado em situações de emergência ou urgência. Né? Assim, entendidas aquelas em que há um risco potencial à vida. E para quem quiser ali, a minha opinião é a seguinte: ao fazer a reserva do horário, o paciente ele passa a ser detentor daquele período de dedicação do profissional, sendo que o pagamento antecipado pode ser considerado uma espécie de taxa de reserva, evitando-se que o profissional sofra um prejuízo, né, e prejudique também ali outro paciente que poderia ocupar aquele horário. Então, o pagamento antecipado, ele faz com que o paciente assuma o compromisso de estar presente no horário previamente agendado. Aqui na clínica, nós deixamos opcional esse pagamento antecipado e como forma de estimular, nós oferecemos um desconto de R$50. Então, a secretária ela fala assim, ó, o valor da consulta é X, mas caso o senhor prefira efetuar o pagamento agora, no momento do agendamento, concedemos um desconto de R$50. Desconto é uma coisa que todo brasileiro ama e a gente consegue uma boa adesão nesse sentido. Consequentemente, as faltas reduzem. A atenção é na forma como isso vai ser repassado ao paciente. E eu sugiro que seja exatamente como eu mencionei aqui. O valor da consulta é X, mas caso o senhor ou a senhora prefira efetuar o pagamento agora, no momento do agendamento, concedemos um desconto de tanto, né? E o valor passará a ser tanto. Mais um ponto fundamental aqui é a lista para preencher as possíveis lacunas de pacientes que desmarcaram os seus horários. A maioria das secretárias usam o termo lista de espera e esse é um termo que eu particularmente não gosto, me traz uma sensação ruim, sabe? Afinal, eu odeio esperar, não gosto de esperar. Então, o simples fato de mudar a nomenclatura para lista de prioridade, por exemplo, já traz uma percepção melhor. O sentimento de que eu vou ser uma prioridade e com certeza é melhor do que o sentimento de que vou ter que esperar, né? Então, a lista de prioridade ela pode ser preenchida por aqueles pacientes que só aceitariam marcar se fossem uma data mais próxima ou que até marcaram, né, para aquela data que estava disponível, mas desejam a antecipação em caso de disponibilidade. E aí, se algum paciente pedir para desmarcar ou remarcar, essa lista deverá ser utilizada para a otimização da sua agenda. Pronto! Agora sim, chegamos ao final da fase 3 de pré-atendimento e o senhor Ademir está super ansioso pelo momento da consulta. Ele criou uma expectativa enorme ao receber o áudio do Dr. Pedro e seguiu todas as orientações. Anotou o nome dos medicamentos
já separou os exames e marcou na sua agenda o dia e a hora da consulta. Fase finalizada, vamos agora ver quais serão as próximas etapas. Te vejo na próxima aula.